1 João, capítulo 2, versos de 1 a 6, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Deus, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar nesse momento, fale ao nosso coração, nos edifique e que possamos, Deus, entender as verdades que o Senhor tem para nós aqui nesse texto, praticá-las e vivermos na Tua verdade, que é a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, quem tem sido você no tribunal de Deus? Qual que é o tipo de vida que você tem levado? Será que você tem vivido na verdade, em verdade, ou na mentira e em mentira? O amor de Deus, ele tem sido real na sua vida? Será que Jesus, ele tem se agradado dos caminhos, das direções que nós temos conduzido as nossas vidas? Então aqui, como um contexto, nós estamos estudando 1 João, as cartas de João. Nós então já entendemos que um dos focos principais de João aqui é o quê? Apresentar o amor de Deus para conosco, também o amor que nós devemos ter para com Deus e, como consequência, o amor que devemos ter uns para com os outros, certo? Outras questões também que nós temos visto durante essa caminhada é sobre a heresia que João tem combatido, que tem se difundido que estava se difundindo no meio da igreja e estava dividindo a igreja. Essa heresia era conhecida como docetismo, que é uma vertente do gnosticismo, tá? O gnosticismo é um movimento maior, então era uma vertente do gnosticismo, que a gente também pode chamar como se fosse. Então, nisso, nós conversamos durante essas exposições sobre algumas doutrinas que essa heresia estava querendo empurrar para os crentes naquela época. E hoje a gente vai ver mais uma. Cada semana eu estou trazendo uma para a gente poder aqui se associando e que é de acordo com o texto. Então hoje tem mais uma heresia que eles estavam pregando lá. Eles diziam que não existia uma só verdade, que nada era absoluto, que cada um tem a sua verdade. Às vezes a minha é uma, a sua é outra e tá tudo bem, tá tranquilo, né? Cada um tem a sua verdade e todos estão certos. E eles também afirmavam que eles estavam na luz, independente do pecado que eles faziam, cometiam, eles estavam na luz. Então João aqui, ele chama essas pessoas e também a igreja a obedecer e viver a única verdade. A única verdade que com certeza não era a verdade deles. E com certeza não é a minha nem a sua, é a verdade de Deus. E também não só isso, mas que através da obediência aos mandamentos, eles aprenderiam a andar como Jesus andou. E aí sim, eles estariam vivendo na luz. Não era de acordo com o que eles achavam, mas de acordo com a verdade propriamente dita, que é a palavra de Deus. Então, Jesus é o mediador entre Deus e o pecador. O conhecer é seus mandamentos obedecer. Na verdade andar, para seu amor em nós aperfeiçoar, certo? Então, dito isso, esse pano de fundo, nós vamos aqui para a exposição de 1 João, capítulo 2, versos de 1 a 6, aonde nós encontramos nesses 6 versículos aqui, 3 atitudes daquele que se torna filho de Deus. A primeira atitude nós encontramos nos versículos 1 e 2, que é, ele peca. Oxe, como assim?
como eu, depois de me converter a Jesus, reconhecê-lo, ser salvo por Ele, eu continuo pecando? Sim, você continua pecando. Mas tem um restinho de frase aqui, nessa primeira atitude. Daquele que se torna filho de Deus, ele peca, mas tem um defensor. Ele peca, mas tem um advogado. Aí que muda a história, certo? Então vamos lá. O texto começa dizendo: filhinhos meus. Aqui João, ele já estava numa idade um pouco avançada. Então aqui João já era meio idoso quando ele escreve as cartas de João, as epístolas. E aí ele escreve aqui com o coração como se fosse de um pai espiritual, né? Normalmente quando você vai ficando mais idoso, você tem mais aquela meiguice, né? Aquela fofura de falar com as pessoas, né? Eu chamo um monte de gente de filhão, né? Ô filhão, não chamo de filhinho ainda, né? Porque eu acho que para homem filhinho, né? É estranho, mas chama filhão, né? Mas aqui João, ele já estava numa idade um pouco avançada, então ele chama aqui de filhinhos, um coração de um pai espiritual, uma forma paternal, uma forma afetuosa. E como grande parte da vida de João foi dedicada ao ministério de Cristo, muito provavelmente alguns leitores das cartas que ele escrevia poderiam ser seus filhos espirituais, poderiam ter conhecido Jesus através de João. Então ele traz aqui essa forma de carinho, essa forma de cuidado, de preocupação, revelando um profundo amor que ele tinha por essa igreja, por essas pessoas, e também refletindo o amor de Deus por nós, o amor que Deus tem por cada um de nós, certo? E aí o texto continua: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, eu deixo registrado, eu deixo anotado, para que não pequeis. Ou seja, eu escrevo essas coisas a fim de que vocês não errem o alvo, a fim de que vocês não se desviem do caminho da retidão. Isso é pecado. O desvio do caminho da retidão, do caminho da honra. Embora isso não possa ser possível, o não pecar, que nós somos pecadores, nós só vamos conseguir isso ou quando Jesus voltar ou quando a gente voltar a Ele, certo? Mas embora isso não seja possível, isso deve ser o nosso alvo, isso deve ser o nosso objetivo, não pecar. E o texto continua: se todavia alguém pecar, ou seja, mas no caso de alguma pessoa, algum filho, violar a lei de Deus, andar no erro, e aqui considerando que os crentes não são perfeitos, não são sem falhas, nós não devemos considerar o pecado como algo em que devemos ter prazer. Mesmo sabendo que nós pecamos, mesmo sabendo que muitas vezes nós erramos, isso não deve ser considerado algo como prazer para nós buscarmos. E ele fala: mas se todavia alguém pecar, o propósito dele, ele já fala no versículo 1, não pequem. Mas se todavia alguém vir a pecar, caso isso aconteça, e João sabe que vai acontecer, porque ele também se inclui aqui, ele fala agora da provisão divina que temos caso você peque, caso eu peque, caso você erre, eu também. O verso continua: caso alguém peque, qual que é a nossa provisão divina? Temos um advogado, e não um simples advogado, mas um advogado que está junto ao Pai. Então nós temos, e aí aqui João se inclui, né? Ele está aqui no meio também. Nós possuímos um advogado. Literalmente aqui é alguém que fica ao nosso lado, que presta assistência, que luta por nossa causa diante de um juiz. Aqui é interessante notarmos que a palavra advogado é a palavra parakletos. E essa palavra ela era usada nos tribunais para designar os advogados de defesa, parakletos. E também João aqui, nos escritos dele, ele usa essa palavra para se referir a uma outra pessoa, parakletos. João 14,16: e eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro parakletos, outro consolador, para que fique para sempre convosco. Então aqui João também usa a palavra parakletos para denominar o Espírito Santo, que também
Ele nos ajuda, Ele nos ampara, Ele nos socorre. Então aqui também é utilizado para denominar o Espírito Santo. E aí o texto continua, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, o nosso intercessor, o nosso defensor, nada mais, nada menos, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador da humanidade. E não somente isso, mas Ele é justo, Ele é reto, Ele é sem culpa, Ele é aprovado por Deus. Então o nosso livramento, ele não vai de acordo com a nossa justiça, mas sim de acordo com a justiça dele, porque Ele é justo e nós nem pensar. O nosso livramento é através da justiça imputada a nós e não da nossa justiça, porque nós não temos nenhuma. Ele é justo porque Ele está ao lado de um Pai, de um Deus que também é justo. Hebreus 7,26 diz assim: porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu. Verso 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a conciliação, Ele é o aplacamento, é um sacrifício expiatório. E o que significa expiatório? É reconciliar, cobrir, é o ato de pagar o preço pelos nossos pecados. Então esse sacrifício expiatório foi o que satisfez a ira de Deus pelo pecado. Esse sacrifício expiatório, ele satisfez a justiça que Deus não encontra nem em mim, nem em você. Esse sacrifício perfeito, pela morte de Cristo na cruz, fez uma perfeita expiação. E é por isso que nós estamos aqui hoje, e é por isso que nós podemos ser filhos. Então o próprio Filho de Deus, ao mesmo tempo que Ele é o argumento vivo para nossa defesa, é também o defensor. Ao mesmo tempo que Ele é o sacrifício, Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício. O nosso Jesus é quem faz esse sacrifício chegar a Deus, porque Ele é o sacrifício, Ele é o sacerdote, Ele é o argumento e Ele é a própria defesa. E por isso que nós somos salvos. E o texto continua: Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente, não apenas pelos nossos pecados, pelos nossos próprios, mas também, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não são só os nossos pecados, não são só as nossas ofensas pessoais que são perdoadas, mas é de todos os habitantes da terra. Todos aqueles que são alienados a Deus têm a chance de alcançar o perdão de Deus também. Não há limitação de pecado ou de pecador nessa redenção de Cristo. Todos os homens de todo o país, de todas as gerações, de toda a raça, estão convidados a ir até Deus através dessa expiação, dessa salvação que é abertamente e suficiente para todos. Irmãos, assim como João, ele chama os seus leitores de filhos, de filhinhos, será que Deus também pode nos chamar desse jeito? Nós pecamos, sim, mas diante de Deus, nós somos defendidos por Jesus, pois vivemos em arrependimento e abandono, ou será que nós somos acusados por Satanás pela falta de arrependimento e a persistência no erro? Por que será que eu e você nós precisamos de um advogado? Você tem permitido que Jesus seja esse seu advogado? Esse perdão que é oferecido ao mundo, será que ele alcançou você? Esse amor, esse perdão que é oferecido a você, pecador, será que você tem demonstrado e oferecido a outros também? Algumas aplicações para nós. Que Deus, Ele possa nos chamar de meus filhinhos também, pois Ele quer nos ensinar, quer nos proteger, nos conduzir a uma vida de santidade.
Aqui, como um pai, né, uma mãe que cuida dos seus filhos pequenos, Deus olha para nós com amor e deseja que seus filhos vivam livres do pecado, e não somente isso, mas em comunhão com Ele. Não só livrar, mas trazê-los para perto. Ele nos chamando de filhinhos, e que nós, assim como filhinhos, nós precisamos de cuidados constantes de Deus. Assim como nós, quando éramos crianças, nós também precisávamos de cuidados dos nossos pais, assim também nós precisamos dos cuidados constantes de Deus. Que nós possamos depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Entender que nós somos frágeis, como nós cantamos. Entender que nós somos suscetíveis ao pecado, mas é Deus que quer nos guardar. Deus quer nos guiar em retidão. Deus quer nos proteger, porque o pecado, ele é o maior obstáculo na nossa relação com o Pai. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas maldades, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. O pecado faz a separação entre você e o seu Pai. Ele não só faz separação, mas ele também destrói as nossas vidas, trazendo consequências espirituais, consequências físicas, consequências emocionais e tantas outras. O pecado destrói, além da separação com o Pai. Deus, ele quer nos chamar de filhos porque ele nos ama profundamente. Ele quer que seus filhos vivam longe, vivam livres do pecado. Mas ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos sujeitos a falhas. Por isso, João aqui ele traz uma mensagem de esperança, dizendo que temos alguém que intercede pelo réu, que somos nós. Dizendo que tem alguém que intercede pelo réu diante do juiz, que é Deus. E essa esperança é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Não são suas obras, não é o que você busca, não é sua religiosidade, não é ouvir a igreja, não é o dar o dízimo, não é dar oferta, mas sim é você ser transformado por Cristo Jesus. E como consequência, vem essas coisas. Ele tem que ser o seu mediador, ele tem que ser o pagamento pelo seu pecado, para que aquilo que façamos para Deus possa de fato chegar até Ele. Diferente dos advogados terrenos, né, que nós temos, Jesus ele não cobra nenhum honorário. Ele não cobra nada, porque Ele já pagou o preço completo pela nossa redenção, com o seu sangue que foi derramado na cruz. Ao mesmo momento que Jesus é o nosso defensor, amém? Agora quero ver se vai dizer amém também. Por outro lado, nós temos para ter uma defesa, nós temos um acusador, Satanás. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso. Ele que dia e noite os acusavam diante do nosso Deus. Enquanto o trabalho de Jesus é nos reconciliar com o Pai, é garantir que nós possamos ter acesso à vida eterna, Satanás também trabalha. E trabalha para quê? Para que nós possamos também ter acesso à vida eterna, mas uma vida eterna com Ele no inferno. Para que nós não possamos mais ter acesso ao Pai. É garantir que nós não possamos chegar à salvação, não possamos chegar ao nosso Pai. Que nós também tenhamos a vida eterna com Ele. Para aqueles que já se converteram, que já são salvos verdadeiramente em Cristo, uma vez salvo, sempre salvos. Mas são esses, meus irmãos, uma vez salvos, sempre salvos. São esses que Ele usa todas as suas forças, usa todas as suas ferramentas, que a acusação dele aqui é mais fundamentada, mais redigida, né? Como no direito, que o cara vai fazer a defesa de um réu e pega e passa a noite e dia, não sei quem já assistiu aqui Suits,
né, da série dos advogados lá, os caras passam o dia e a noite para poder fazer a defesa de um cliente. Ele também faz isso, principalmente quando você se diz crente, porque a alegria dele é te acusar e ver você não tendo defesa. E como que isso acontece? Nós vamos ver mais para frente. Então, da mesma forma que nós temos um defensor, nós também temos um acusador. E você que se diz crente, você é o preferido dele. A acusação dele é mais fundamentada ainda para você, pois aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não creem em Cristo, já é dele, né? Já é dele. Mas os que dizem que foram resgatados por Jesus e vivem como se nunca tivessem conhecido Ele, como filhos órfãos de pai, no pecado, no erro, na rebeldia, é desses que Ele gosta, é desses que Ele tem prazer em acusar diante de Deus. Jó 2,3 diz assim: o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro, correto, que teme a Deus, se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesse incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Em vez de nós ouvirmos essas palavras que foi dita sobre Jó, pode ser que eu e você estejamos ouvindo o que diz João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, vivam uma vida justa, assim como ele é justo. Ore a Deus para que o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de viver seja inteiramente conforme a justiça e a vontade de Deus. Pois nós temos a própria justiça habitando em nós, nos nossos corações, que é o próprio Jesus, o justo, que habita no coração daqueles que creem. Mais uma aplicação aqui para nós. Deus, Ele envia Jesus para nos salvar e nos purificar de todo pecado. Mas o pecado ele continua sendo algo que desagrada profundamente ao Senhor. Por isso, o Espírito Santo aqui, ele constantemente nos orienta, nos ajuda a não pecar, a andar em santidade. Mas tem um porém, tem uma condição. Para que nós possamos conseguir rejeitar as tentações que o inimigo coloca diante de nós, e para que Jesus seja o nosso defensor contra o acusador, se faz necessário a confissão. Se faz necessária a confissão. Lembra do que nós ouvimos semana passada, em 1 João capítulo 1, de 5 a 10, mais exatamente no versículo 9. Quem não lembra, não viu, vou lançar essa semana, escuta lá. Diz assim, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para que Jesus seja o nosso defensor contra o acusador, se faz necessário confissão. A confissão, ela é acompanhada de arrependimento, ela é acompanhada de abandono do pecado. Ela faz com que o acusador não seja bem-sucedido no tribunal de Deus. Mas se não houver essas atitudes, confissão, abandono, transformação, mudança, causa ganha para o diabo, causa ganha para ele. O Cristo glorificado, Ele é o nosso advogado, o nosso defensor diante do Pai, e que nos deixa o seu Espírito para nos conduzir diante do mundo. Muitas vezes nós temos dificuldades para pedir perdão, para perdoar, talvez alguém que nos ofendeu, mas eu quero aqui que vocês usem a imaginação agora, tá? Vamos lá, Fantástico Mundo de Bob, use a imaginação aí. Imagina que o mundo inteiro te ofendeu, que o mundo inteiro te tratou mal, que
que o mundo inteiro pecou contra você, da forma mais cruel que se possa existir. Imagina agora que você fez algo muito bom para essa pessoa, algo maravilhoso, só que em vez de gratidão que essa pessoa deveria ter para contigo, ela te insultou, ela te xingou, ela te fez ofensas, ela falou assim: nem te conheço, nem sei quem você é. Imagina, fingiu que não te conhecia, talvez se juntava com outras pessoas para falar mal de você, uma pessoa que você fez algo muito bom, e agora você recebe isso de volta. Ruim, não é? Bem ruim. Agora imagina, mais um pouquinho, imagina que todos fazendo isso contra você, você vai chegar para cada uma dessas pessoas e dizer assim: não importa o que você fez comigo, não importa o que você fez para mim, eu te perdoo. Não importa, eu te perdoo, eu estou disposto a te perdoar. Imaginaram? Se já estava ruim, agora está pior, né? Chegar para todo mundo, além de receber a ofensa, ainda tem que chegar para todo mundo e falar que perdoa. Mas foi isso que Deus fez por nós. Todos nós éramos mortos, todos nós éramos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Todos vivíamos em uma ofensa diária e direta contra Deus. Insultos, mesmo Ele nos dando fôlego, mesmo Ele nos dando o ar, não havia gratidão em nós. Nós vivíamos como se Ele não existisse, blasfemando, debochando, usando o presente que Ele nos dá, que é a vida, contra Ele mesmo. Pessoal, você dá um presente para alguém, uma bola, nossa, que bola legal, dá na sua cabeça. Deus nos dá a vida e nós retribuímos a Ele com insultos. E mesmo assim, Deus oferece Jesus para morrer e para nos dar acesso livre a esse Pai na qual nós rejeitávamos. Mesmo com tudo isso, Deus oferece Jesus. Mesmo Jesus sabendo de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, mesmo assim Ele nos oferece amor e perdão. E nós, muitas vezes não precisamos pedir perdão ou perdoar o mundo inteiro. Às vezes é uma única pessoa e nós não conseguimos fazer. Perdoar e muito menos amar. Uma única pessoa, talvez a pessoa que está sentado do seu lado, na frente, atrás de você, ou talvez sua esposa, seu marido, parentes mais próximos, ou até qualquer outra pessoa que pode ser alcançada pelo perdão de Deus, qualquer outra pessoa que pode ser alcançado por esse imenso Deus Criador. E engraçado que essa pessoa pode ser alcançada por esse Deus imenso, e muitas vezes você e eu, pequenos, fracos, limitados, o nosso perdão e o nosso amor não alcança. Irônico, não? Se o próprio Deus, Ele ama e perdoa, sendo Deus, nós não. Precisamos repensar quem nós somos, o que fazemos, e entender quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. Jesus, Ele é o mediador entre Deus e o pecador. O conhecer é seus mandamentos obedecer, na verdade andar, para seu amor em nós se aperfeiçoar. Então nós vimos a primeira atitude daquele que se torna filho, no verso 1 e verso 2, que é: ele peca, mas tem um advogado. Ele peca, mas tem um defensor. Agora a segunda atitude nós encontramos nos versos 3 a 5, que é: ele obedece. Aquele que se torna filho, ele obedece. O versículo 3 começa dizendo:
Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Em algumas traduções aqui, nós temos as duas palavras, os dois termos, sabemos e conhecemos. No original, o sentido das duas palavras é a mesma, tá? Não muda. As duas têm o sentido de que nós o conhecemos, nós percebemos, nós sentimos, tá bom? Então, nós sabemos que temos conhecido se guardarmos os seus mandamentos. Ou seja, nós conhecemos, nós sabemos quem é Deus, nós o sentimos, nós o percebemos quando nós guardamos, quando nós obedecemos, quando nós observamos seus mandamentos, seus comandos, suas ordens. Então aqui, se nós guardamos os mandamentos de Deus, não só nós, mas as outras pessoas vão perceber que nós o conhecemos, que nós o sentimos, que nós somos seus filhos. Eles vão perceber, eles vão conhecer. João aqui, ele também, ao mesmo tempo, ele está se opondo ao gnosticismo. Lembra que nós conversamos um pouquinho lá no começo, no contexto? Ele se opõe aqui ao gnosticismo, que se preocupava somente com as características e buscas intelectuais. Para mim, alcançar a Deus é através do intelecto, através do pensamento. E não importa o que eu faça com o meu físico, não importa o detrimento do meu físico, o importante é o espírito, o intelecto. Então nós entendemos aqui que o cristianismo, ele exige uma conduta moral também, não só uma conduta espiritual, mas também uma conduta moral. O verso 4 começa dizendo: e aquele que diz, eu o conheço, de novo aqui, a mesma palavra utilizada acima, conhecer, tornar conhecido, perceber. Então aquele que diz isso, mas não guarda os seus mandamentos, que nós já vimos o que significa, seus decretos, suas ordens, suas leis. Aquele que faz isso é mentiroso e nele não está a verdade. Aqui o sentido é de alguém que perdeu a confiança. É um homem falso e sem fé. É uma pessoa que todo o seu caráter é falso. A verdade não é um princípio que nós encontramos na vida dessa pessoa. Então João, ele aqui rebate mais uma vez o gnosticismo, expondo quem eles eram, a mentira, os mentirosos, porque eles não praticavam a verdade de Deus, mas sim a sua própria verdade. E o verso 5 diz: aquele entretanto que guarda a sua palavra, que obedece, que observa, que atende cuidadosamente a sua palavra, os seus decretos, os seus preceitos, a sua doutrina, que também inclui toda a vontade de Deus de acordo com a revelação. O texto diz que nele verdadeiramente, agora um oposto, nele de verdade, uma realidade, certamente, agora aqui em total oposição com aquela pessoa que dizia que conhecia, mas que não guardava os mandamentos. Aqueles que guardam a sua palavra, nele verdadeiramente, ele não é igual a outra pessoa que diz que conhece, mas não obedece, que é mentiroso. Ele guarda, ele obedece. E essa pessoa verdadeiramente, o texto diz que tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Essa pessoa, ela é aperfeiçoada. Essa pessoa, ela é aperfeiçoada. Ela está atingindo o objetivo e a finalidade de Deus para o homem e para a mulher, que é obedecer ao Senhor. Guardar a sua palavra no coração não nos ajuda somente a não pecar contra Ele, como diz Salmo 119:11, mas também faz com que o amor de Deus seja efetuado, seja completado dia após dia, seja realizado em nós. E assim o verso termina dizendo: e nisto sabemos, mais uma vez aqui o sabemos, é a mesma palavra que foi usado no verso 3,
dizendo que conhecemos a Deus se o obedecemos. Agora ele diz que nós não só o conhecemos através da palavra dele, mas também através da obediência, que ao mesmo tempo, obedecer a sua palavra é obedecer a quem? A Deus. É a mesma coisa. Então, através da obediência, nós também demonstramos, que o finalzinho do versículo diz, que estamos nele. Aquele que obedece, aquele que permanece em Cristo, ele não só encontra perdão, como vimos em 1 João 9, se confessarmos os vossos pecados. Aquele que permanece em Cristo não só encontra esse perdão, mas também andará na luz dos mandamentos dele, porque através disso nós estamos nele. Através das nossas palavras, das nossas ações, quem tem sido o nosso Pai? Como cristão, você tem buscado crescer, se aperfeiçoar em Deus, ou será que vive na mesma, parado, estagnado, ou talvez até pior do que você era antes? Não obedeça, não dê ouvidos aos mandamentos do mundo, da sociedade, talvez de ter, de aparecer, de obter sucesso, lucro a qualquer custo, de qualquer forma. Talvez o incentivo à imoralidade, da busca pelo prazer de forma individual ou da forma coletiva, sem compromisso. Não se curve à cultura dos casamentos superficiais, do trair, ser infiel, ser liberal e aceitar que o seu marido ou a sua esposa se relacione com outras pessoas e dizer que isso ainda continua sendo casamento. E existe muito. Dizendo que o importante é ser feliz, independente com quem seja. Talvez uma cultura onde a mulher submissa ao marido em amor é visto como uma aberração e não como um propósito de Deus dentro da sua criação. Uma cultura onde o homem deveria ser o protetor, o provedor, o líder espiritual do seu lar, aquele que deveria dar a sua vida à sua esposa, assim como Jesus deu pela igreja. Efésios 5:25 diz isso. E quando o homem faz isso, fica muito mais fácil a submissão da esposa a um marido que trata ela dessa forma. Mas muitas vezes, homens, mulheres, trocando o seu marido, as suas esposas que são reais, por vários homens e mulheres virtuais, ou até fora da aliança que você selou diante um do outro. Homens que estão trocando o papel com a mulher da responsabilidade da educação dos filhos, de ser o cabeça do lar, o guia espiritual e protetor. Jovens, guardem sua pureza, seus caminhos, não só jovens, mas para todos nós aqui, todos nós somos suscetíveis, mas jovens normalmente têm áreas que são mais atacados, casais, outras, crianças, outras. Guardem sua pureza, os seus caminhos, não deem ouvidos aos mandamentos da sociedade e dos seus caminhos onde o certo virou errado e o errado virou certo. Da busca por felicidade sem limites, o que importa é ser feliz. Da satisfação com o corpo de outra pessoa que está fora do ideal de Deus, da sexualização precoce e antes da hora, do bombardeio de informações investidas para te desviar do caminho do Senhor. Uma sociedade que não incentiva a busca pela família, que não incentiva a construção de um lar, que não incentiva o esforço próprio, não seja da geração nem trabalha, nem estuda. Não faça isso. Busque, estude, se capacite, se esforce, se capacite para uma profissão, trabalhe, sirva a Deus, se capacite em Deus também. Se guarde para sua esposa, mesmo se você ainda não tem um namorado, uma namorada. Honre eles mesmo antes de conhecer. Você pode fazer isso, mesmo sem saber quem é. Honrá-los antes de conhecê-los. Buscando em Deus um dia cuidar de uma família, seja liderando um lar, esposa e filhos, aqui para os homens, ou auxiliando o seu marido e guiando os seus filhos, sendo auxílio para as mulheres. Guarde, siga, obedeça aos mandamentos do Senhor,
para que a sua vida seja guardada, seja protegida e não siga os mandamentos daqueles que só querem acabar com ela e destruir a sua vida. Nós vimos aqui também que Satanás, ele é o acusador, certo? Mas nós encontramos aqui outro título para Satanás, não somente de acusador. A gente já leu em João 8,44: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Agora quero frisar o finalzinho. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai do quê? Da mentira. O que eu quero dizer aqui? Se nós falamos que o conhecemos, mas não obedecemos, o versículo 4 nos chama do quê? Mentirosos. E não somente mentirosos, mas João 8,44 diz: quem é o pai da mentira? O diabo. Então, porque a verdade não está nele, ele é o pai da mentira. E se o verso 4 diz que se falamos que o conhecemos, nos tornamos mentirosos, mas não obedecemos, que nós não sejamos filhos desse pai, mas que sejamos filhos do pai de João 1,12, que diz: mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Decida a qual pai você quer servir, a qual pai você quer ser associado como filho. Ao guardar os mandamentos de Deus, nós mostramos amor por Ele. Por meio da obediência, nós podemos conhecer a Deus, nós podemos ter comunhão com Ele e nós tornamos como Ele. E seu amor em nós, Ele é aperfeiçoado a cada dia. Obedeça para que esse amor seja aperfeiçoado em você. Os mandamentos do Senhor é como se fosse uma carta de amor aos seus filhos, porque Deus quer que os seus filhos o conheçam, quer que seus filhos conheçam ao seu Pai, se relacionem, vivam uma vida plena. Nós aqui como pais, como mães, nós falamos para os nossos filhos: não faça isso, não faça aquilo, não vá por aqui, não é? Por quê? Porque muito provavelmente nós já passamos por aquilo já aconteceu conosco, a gente sabe que não vai dar certo, porque deu errado com a gente também, e a experiência comum a gente percebe também. É a mesma coisa. Deus, como nosso Criador, aquele que está acima do tempo, acima do passado, do presente e do futuro, Ele nos deixa a sua palavra com essa mesma função de nós, quando o pai falamos para os nossos filhos, Ele deixa a sua palavra porque Ele sabe o que vai acontecer se você ir por aqui, se você fazer isso, se você ir por lá, porque Ele é seu Criador, Ele é seu Pai. Então Ele deixa a palavra dEle para que os filhos dele não errem, não percam acesso ao seu Pai, não entristeçam seu Pai também, porque Ele sabe o que vai acontecer se você for por esse caminho. Ele te orienta porque Ele quer te proteger, Ele sabe o resultado, e como o autor da vida que Ele é, Ele sabe o que é o melhor para a sua vida, muito melhor do que nós, que muitas vezes achamos que sabemos com nossos filhos, mas Deus sabe. A sua palavra então é essa carta de amor para proteger, para cuidar, para repreender, disciplinar, porque amor também envolve esse tipo de cuidado. Não é fechar os olhos para o erro, não é passar a mão, mas nós temos que disciplinar e corrigir os nossos filhos também. Quanto mais Deus, devido à sua retidão, devido à sua justiça, quanto mais Ele para com seus filhos. A sua palavra é onde Deus quer se revelar para os seus filhos, é onde Deus quer que seus filhos o conheçam, é onde Deus quer ter relacionamento com os seus filhos. Jesus é o mediador entre Deus e o pecador. O conhecer é seus mandamentos obedecer, na verdade andar, para seu amor em nós se aperfeiçoar. Primeira atitude então daquele que se torna filho: ele peca, mas tem um defensor.
Segunda atitude, ele obedece, que acabamos de ver. E agora a terceira atitude, duvido se acertar em qual versículo está. O primeiro estava no 1 e o 2, o segundo está no 3 ao 5. E agora, 6, é o que sobrou, né? Vamos lá. Terceira atitude, então, no versículo 6, daquele que se tornou filho, ele anda nele. Fica meio redundante, mas é isso. Ele, nós, né, andamos nele, tá? Terceira atitude, ele anda nele, ele anda em Cristo. Verso 6 começa dizendo: aquele que diz que permanece nele, que permanece, que reside, que vive nele, esse deve também andar assim como ele andou. A palavra aqui deve significa a ideia de estar em débito, de dar aquilo que é devido. Eu e você, por aquilo que nós recebemos, vida eterna, comunhão com Deus, a ira de Deus sobre o pecado que foi derramada em Cristo, em vez de ser derramada em nós, tudo isso e muito mais, nós estamos devendo. E por isso que nós precisamos viver da forma como Ele quer, assim como Ele andou, devido àquilo que nos foi oferecido. Nós devemos viver dessa forma, nós devemos regular a nossa própria vida, o nosso caminhar, como Ele caminhou, como Ele se comportou, como Ele se conduziu. E como sabemos como Deus viveu? Como que a gente sabe como Deus viveu? Através de Jesus, o Deus encarnado, o Deus homem. Então, andar como Ele andou, ou viver como Cristo viveu, não significa que você sair e escolher 12 discípulos, realizar um monte de milagre, ou tentar pelo menos, ser crucificado. Não é essa a ideia. Nós não conseguimos aqui imitar a vida de Cristo em alguns aspectos, porque muitos disso se deve à sua identidade como Filho de Deus, como Messias, e também da missão especial que Ele tinha em morrer, e o contexto em que Ele estava inserido, no primeiro século. Mas para viver hoje, como Cristo viveu lá atrás, nós devemos seguir o seu exemplo. Um exemplo de total obediência a Deus, um exemplo de serviço afetuoso às pessoas, humilhação, sacrifício, amor, humildade, domínio próprio, entre tantas outras coisas que Jesus nos ensinou. Declarar ser um cristão, que é um pequeno Cristo, ser cristão é um pequeno Cristo, resulta na implicação moral de imitá-lo e fazer o que Cristo diz e viver como Cristo quer. Jesus, ele não apenas nos defende, mas ele também nos justifica diante de Deus. E não somente isso, que já está bom demais, mas ele nos ensina a andar na verdade para que nós possamos ter acesso ao Pai, para que nós possamos ter um relacionamento com o Deus Criador, nos enchendo do seu amor, que é demonstrado através da vida e da obra de Jesus na cruz. Abra o seu coração para esse amor, para essa salvação. Permita que Ele seja seu advogado diante de Deus, através do sacrifício para perdão, não só dos seus pecados, mas de todos aqueles que creem. Como Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que deu a sua vida na cruz por nós, se junte a essas pessoas que se arrependeram dos seus erros e dos seus pecados. Dessas pessoas que eram afastadas de Deus, mas que pediram para o próprio Jesus, através do seu Espírito, vir habitar em sua vida. Deixe que esse perdão que alcança o mundo, alcance o seu mundo, alcance o seu coração, alcance a você também. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque pela Tua graça nós somos salvos. E nós vemos, Deus, que a Tua salvação ela se estende a tantas áreas da nossa vida que muitas vezes não damos nem conta, não entendemos, nem percebemos. Mas que o Senhor nos ajude, Pai, a andar como o Senhor andou, nos ajude a sermos cristãos que pecam, mas que buscam não pecar mais, mas cada vez mais o Senhor, que buscam
ser justificados pelo Teu Espírito, pelo Teu sangue, não vivendo uma vida de pecado, mas uma vida de santidade. E somos gratos porque a Tua justiça nos alcançou e não a nós, porque senão estaríamos perdidos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pelo aquilo que o Senhor nos deixa, para que possamos conhecer mais o Senhor, para que possamos ter relacionamento com o Senhor. Obrigado pela Tua revelação, que nos faz entender de quem nós somos filhos, da onde que fomos tirados e de quem o Senhor deve ser para nós. Nos ajude, Pai, como igreja, a vivermos uma vida de amor ao próximo, uma vida de comunhão, uma vida de talvez confissão também, e uma vida de ajuda nesses pecados, de entrega, uma vida onde o Senhor se agrada, Pai. Que nós possamos hoje aqui escolher qual Pai nós queremos representar, qual Pai nós queremos nos associar, e que seja o Pai do céu, aquele que nos salva, que nos deu a vida, mesmo nós vivendo uma vida de mentira, de blasfêmia, de pecado, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Que diante do Senhor, mesmo quando pecamos, Satanás não tenha como acusar, porque mesmo diante do pecado nós temos confissão, arrependimento e abandono. Isso que faz toda a diferença. Mesmo pecando, onde há arrependimento, Satanás não tem como acusar. Que nós possamos viver uma vida assim, Deus. Nos ajude a nos livrar, a nos desvencilhar, a abandonar tudo aquilo que não te agrada e tudo aquilo que faz com que sejamos acusados diante de Deus. Em nome de Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém.